Olá, programa Café com Ideias, um espaço de diálogo no Instituto Santa Teresa, na cidade de Lorena, estado de São Paulo. Hoje, conversando com alunos do 4º ano, com a professora Bruna, sobre diálogo nas escolas. Um rápido intervalo e já retornamos. Aqui no Instituto Santa Teresa, na cidade de Lorena, então, conversando hoje com os alunos do 4º ano, estamos aqui com a Maria Júlia, com a Valentina, com o Manuel, o Vitor e a professora Bruna, alunos do 4º ano, para falarmos sobre o diálogo nas escolas. Um assunto muito importante, um assunto que, com certeza, as famílias têm interesse, as escolas têm interesse. E eu gostaria de que iniciássemos o nosso programa, que é um programa para a gente discutir ideias e dialogar, perguntando para a professora Bruna. A professora Bruna é professora deles, na disciplina de filosofia, e com certeza os telespectadores querem saber se você, professora Bruna, que escuta os seus alunos, que abre para o diálogo, na sua formação como educadora, a senhora encontrou professores que também estavam abertos ao diálogo, ou a maioria dos professores estavam naquela atitude de eu sei o conteúdo e os alunos escutam? Como é que foi? Desde do 3º ano, houve também professores, como vocês, 3º, 4º ano, eu tive a oportunidade de ter professores que me incentivaram através das aulas de artes, por exemplo, que eu não tive filosofia no ensino fundamental 1. Então, através das aulas de língua portuguesa e das aulas de artes, foi um momento que esses professores plantaram essa sementinha de ser uma pessoa que busca sempre solucionar as coisas através do diálogo. E sempre partilhar também aquilo que cada colega sabe fazer com essa intenção de promover o diálogo que faz com que as pessoas se comuniquem e sejam pessoas bem determinadas, que influenciam outras a pensar e a pensar bem, né? Ser uma pessoa rica em virtudes. E a minha formação acadêmica é devido à influência da formação salesiana. Quando eu participava das atividades nos oratórios e obras sociais aqui da cidade de Lorena, tanto com as irmãs salesianas quanto com os salesianos, eu tive essa oportunidade de fazer a minha decisão vocacional, profissional, de modo que a filosofia ficou em evidência, né? E aí foi por esse caminho que eu vi que eu poderia transformar a sociedade numa sociedade melhor, com as minhas limitações, que aquilo que a gente aprende é sempre renovado a cada dia, o modo de ver, o modo de pensar, o modo de agir, entre erros e acertos. É assim que eu estou com as crianças aqui na escola hoje, nessa oportunidade de desenvolver educação para o pensar, que a escola nossa salesiana, Instituto Santa Teresa, já faz há muitos anos. Então, é uma escola pioneira que desenvolve esse trabalho de filosofia com crianças. E ter essa oportunidade de incentivar outras pessoas a ter esse olhar diferente para que o mundo nosso tenha mais esperança. Porque como plantaram em mim essa semente, né, lá no ensino fundamental 1, não pela filosofia diretamente, a aula de filosofia que nós não tínhamos, mas através por outros caminhos, eu fui incentivada a estar hoje trabalhando com a educação para o pensar. E que, para mim, é o meu maior presente, meu maior tesouro, poder ser professora de filosofia e atuar numa escola salesiana com a educação para o pensar. Que legal. E aí a gente percebe, né, professora, que a gente é o nosso meio, né? Eu sou eu e a minha circunstância. Então, quando a gente consegue crescer como pessoa profissionalmente dentro de uma estrutura que leva para o diálogo,
as pessoas estão abertas para o diálogo com os outros. E tenho certeza que você, como educadora, abre para os seus alunos esse diálogo. Essas questões que nós vamos direcionar para cada um, é muito interessante que os pais também percebam o quão rico é o investimento que nós fazemos nos nossos filhos, né? Eu falo também como mãe, o professor, mas também como mãe, em que tudo que nós fazemos para a educação dos nossos filhos é para que eles tenham uma boa base de diálogo, porque aí eles vão conseguir viver em sociedade independente da circunstância. Pensando nisso, crianças, eu queria perguntar para você, Vitor, o diálogo, ele é o melhor caminho para a gente construir a paz no mundo? Por quê? Sim, porque, vamos supor um exemplo. Em uma guerra mundial, num tratado de paz, para você fazer o tratado, você vai brigar, que isso só vai fazer que a guerra continue e piore, ou dialogar com a pessoa para que ela pare e tenha a paz mundial. Pensando na nossa escola, na nossa sociedade, na nossa família, por que as crianças aprendem a dialogar na escola? Porque dialogar é uma forma importante de conviver com as pessoas que vivem ao seu redor. Dialogar é importante porque dialogar é um modo da gente fazer ao invés de brigar. Dialogar também é um bom modo da gente conhecer a pessoa. Se nós formos dialogar, se nós aprendermos a dialogar, a gente vai ter uma melhor convivência com o mundo. E diante dessa riqueza do seu modo de pensar, Maria Júlia, a gente também consegue entender que as crianças, elas também ensinam alguma coisa para os adultos. E nesse caso, será que as crianças, ô Valentina, elas podem ensinar um adulto a dialogar? Podem, porque elas podem ensinar ao adulto o que elas aprenderam, porque às vezes o adulto não pode saber o que elas aprenderam, então às vezes a própria criança pode ensinar ao adulto. Já que as crianças, elas ensinam, pelo que você está falando, os adultos, né, também a dialogar, porque eles aprenderam coisas diferentes e de modo diferente, né? Pensando nisso, e nas nossas aulas de filosofia, por que nós dialogamos aqui na escola? A gente dialoga, né, nas aulas para entender o assunto da professora e também para se entender. Muito bem. A tua colocação foi interessante, Manuel. Né? Porque a gente precisa, assim, conversar com o outro, escutar o outro e falar de novo para que a gente possa entender-se, como você disse, e entender o que está sendo colocado. Né? Legal. Professora, mais alguma coisa nessas perguntas? Nós vamos então para um rápido intervalo para tomarmos um café, né? Respirarmos um pouco e no retorno a gente vai conversar sobre as respostas que vocês colocaram. Vamos dialogar sobre essas respostas. Cada um colocou as suas ideias, a gente dialogou, escutando. Agora a gente vai partilhar um pouquinho mais dessas ideias. Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao Café com Ideias, um espaço de diálogo, com os alunos do 4º ano do Instituto Santa Teresa, aqui de Lorena, no estado de São Paulo,
falando sobre o diálogo nas escolas, a importância do diálogo nas escolas e também nas famílias, porque com certeza esses alunos dialogam com seus pais, né? E é por isso que nós estamos aqui então agora conversando, dialogando. Mas no bloco anterior tiveram respostas muito interessantes de vocês e eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre elas, né? Dialogar um pouquinho mais sobre elas. A Maria Júlia, né, foi perguntada se a gente aprende a dialogar na escola, né? E aí você diz que sim, que é importante a gente aprender, porque a gente se conhece, percebe que não precisa brigar com o outro, percebe que a gente precisa viver melhor. Aí eu queria te perguntar, Maria Júlia, quando você está dialogando com as tuas amigas aqui no colégio, vocês conseguem dizer o que estão pensando ou vocês só repetem o que os outros dizem? A gente consegue dizer tudo o que a gente está pensando porque é uma forma boa da gente conversar e quanto mais a gente fala o que a gente está pensando, maior fica, mais estendida a nossa conversa. E é bom a gente dialogar de vez em quando. De vez em quando ou sempre? Sempre. Sempre a gente precisa aprender a dialogar, né? O momento que a gente pode falar, o momento que a gente pode escutar, o momento que a gente tem que reconsiderar, né, aquilo que a gente disse ou pensou. Então, o diálogo é uma coisa importante na escola. E com o diálogo a gente aprende mais ou a gente aprenderia se ficasse só quietos? Com o diálogo a gente aprenderia mais a boa convivência. Isso, tanto nas outras disciplinas quanto na aula de filosofia, né? Quanto mais diálogo, mais aprendizagem. Muito bem. E aí a professora perguntou para o Vitor sobre a questão do diálogo que constrói a paz, né? E você falou que pelo diálogo é possível fazer o tratado, né? As pessoas sentarem ao redor da mesa e acertarem que precisa haver a paz. Isso. Então, como é que é isso? Conversando e tentando entender as pessoas. Conversando e tentando entender. Como é que você entende o que o outro está querendo dizer? De que maneira você tem que estar? Você pode estar agitado, correndo, você vai entender o que o outro está dizendo? Você tem que estar paciente para ouvir bem. Paciente para ouvir bem. E deixar o outro pensar, né? Como você estava pensando para dizer a palavra, né? E a gente precisa pensar, porque senão a gente comete besteira e fala coisas que não deve, né? Legal. E aí a Valentina, né? A pergunta que a professora fez, se as crianças ensinam os adultos. E você poderia dar um exemplo? Se você já ensinou, por exemplo, teu pai, tua mãe alguma coisa, ou a própria professora? Eu já ensinei minha mãe, às vezes, porque ela às vezes não entendeu e eu expliquei para ela, porque antigamente tinha uma forma de explicar e agora, né, tem uma outra maneira de explicar. E eu, às vezes, quando ela não entende de dever de casa que as professoras mandam, se ela não entende, eu dou minha sugestão. Uhum. E isso é um diálogo que você faz com ela. Né? E isso é importante? Sim. Sim, é importante, né? Porque a partir daí a gente consegue saber mais, né? Tanto a tua mãe quanto você, né? Porque daí ela pode entender e me ajudar mais ainda no dever. Ótimo. Manuel, a pergunta que foi colocada para ti pela professora era sobre o diálogo também, né? Em quais aulas a tua turma, você mais tem espaço para dialogar? Em qual aula? Em todas. Em todas? Que legal. Mas tem alguma que vocês têm mais? De filosofia. A aula de filosofia é só diálogo, né? Né? Ainda bem, já pensou se a professora Bruna só falasse e não deixasse ninguém falar? Seria interessante? Não. Não, porque pelo que eu vi, todos vocês gostam de conversar, de dizer a palavra, né? Filosofar é dialogar. Muito bem, Maria Júlia, eu também acho. Esse é o processo do filosofar que a gente deve cultivar, né? Dialogando. Então, o diálogo é importante na sala de aula, não é? É importante. É importante. E a professora, então, colocou, né, que incentivava para o diálogo, para a partilha. Professora, como é que é incentivar para a partilha? Já que eles dizem que na aula se faz isso, né? O destaque nosso no desenvolvimento pedagógico das nossas atividades, a ênfase maior para o processo de avaliação é
essa partilha de ideias, em que cada aula com o seu tema específico, seja lá sobre medo, sobre coragem, sobre liberdade, sobre justiça, sobre a própria palavra em si, o que é o diálogo, para chegar nessa construção do que é o conceito, né, da palavra, eles percorrem esse caminho que nós fizemos aqui. Eles se questionam em questão tanto do modo de pensar e agir sobre aquele assunto. E um exemplo disso foi uma aula sobre o conceito de solidariedade, em que para chegar na definição de solidariedade, entre eles se questionaram, se criticaram dessa forma, de fazer com que houvesse essa partilha, dialogar com essa ideia de que só há diálogo se eu partilho o que eu penso, para depois construir o pensamento sobre aquele tema. Então, de uma ideia, né, que vai puxando a outra, eles vão partilhando o que eles pensam sobre o tema proposto em sala de aula. E aí, entre eles, no dia a dia, eles começam a se cobrar em questão de coragem, de caráter mesmo. Eles começam a fazer a verificação se os amigos, eles vivem aquilo que estão falando. E esse é o momento de a gente deixar uma mensagem e também convidar os telespectadores a mandarem perguntas para nós, né? Nós queremos dialogar com os telespectadores. Então, quem gostaria? Eu ouvi um assunto que se chama bolha social. Que isso é... Tipo, você é uma pessoa. Tipo, você gosta de rock e uma pessoa gosta de funk. Então, não é porque uma pessoa gosta de funk, você não tem que falar com ela, você não tem que ser amigo dela. E é sempre bom você estar fora dessa bolha, porque fora dessa bolha, você conhece bem mais coisa que você não conhece e também ganha mais amigos, que isso é muito bom. A paciência é importante, né? Porque se o seu filho quer falar alguma coisa ou alguma pessoa quer falar alguma coisa, eu sei que cada um tem sua vez de falar. Então, por exemplo, se você quer dar a sua maneira de explicar, você pode dar, mas escutar o próximo, né? Porque, às vezes, geralmente até dá uma fila, né, para explicar. Então, ter paciência. Paciência é importante, é necessária. Ótimo. Você ou vocês que estão assistindo, é bom a gente aprender a dialogar, porque dialogar é uma boa forma de convivência. Então, você que está assistindo, é bom, se não está praticando ainda, é bom praticar o diálogo. E quem já pratica já é um bom filósofo. Legal. Tem um vídeo no YouTube entre dois pensadores que estão dialogando. E eles vão falar sobre o diálogo. Krishnamurti e David Bohm. São os dois que estão... E eles ficam um tempo, um olhando para o outro, para depois começarem a dizer a palavra. Então, a gente não precisa ter pressa para dialogar. A gente precisa olhar, observar o outro, ver o outro nos olhos e estar totalmente ali, naquele espaço, naquele momento, para a gente dialogar. Como nós ficamos aqui nesse espaço, né? Escutando o outro, falando as suas ideias, dialogando, né? Essa é a essência. A sala de aula deveria ser esse espaço. E nós queremos que seja esse espaço, né? Nós alunos, nós professores, esse espaço de diálogo. Eu gostaria de agradecer imensamente à professora Bruna, ao Vitor, à Maria Júlia, à Valentina, ao Manuel, agradecer por esse momento que nós conversamos, nós dialogamos. E queria convidar os telespectadores para que continuem assistindo outros programas, Café com Ideias, um espaço de diálogo. Muito obrigado pela audiência e contem conosco.